Mi querido público, esta noche en el gran espectáculo de la lucha libre del terror teremos dos maravillosos oponentes en una lucha sangrienta hasta la muerte. Dos pessoas entram, uma pessoa apenas sai. Em el canto derecho, pesando 18 quilos e medio. Tem que chupar muito sangue. E mais 70 quilos de presas, el barón Ferdinando Esteban Brácula. El terrible vampiro que já chupou mais de 500 oponentes até la muerte. Moram todos! Vou fazer churros dos meus inimigos! Vou fazer que nem cucurucucu paloma, vai sair tudo voando pra fora do ringue! Vou transformar nebiolos em guacamole! El canalha! Cuidado, tenham muito medo do meu tamanho de minhas presas, são muito grandes e compridas! Sim! E agora, em el canto esquerdo, la terrible, la destruidora, Conchita Guadalupe Esperanza, Pandemonium Blanco de Navidad. Pesando, não pode esquecer o peso, 27 quilos, mais 70 quilos de cabello e 100 quilos de garras afiadas. La terrible luchadora ha rasgado la cara de más de 250 componentes con sus garras afiadas. Ha estrangulado más de 300 oponentes con sus cabellos terribles. Sí, hijos de puta de la puta. Destruir todos los maricones. Pendejos. Sí, guiribolas. Huevos. Como é meu avó. Mas fui a destruir todos os huevos. Aguarde-me, avante! Conchita, maledita! Conchita, vou te colocar no barril do Chaves do 8. Tu vai chorar que nem a Chiquinha! Barão, miserável! Cala-te! Ai, vamos lá, gente. Muito bom. Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o MasmorraCast. Olá, ouvinte! Finalmente! O Mês do Horror agora nos traz o nosso podcast especial, que é o podcast onde a gente faz análise de cinema de uma região, de um país. E hoje o nosso podcast falará do México. O que há de melhor de lá, do terror. Vamos fazer algumas recomendações, vai rolar um bom bate-papo sobre. E para isso eu trouxe o meu amigo Douglas. Tudo bem, Douglas? Sim!
Lá vem o Beelzebub, 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 todos atentos olhando pra TV. Lá vem o Beelzebub, 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 com uma historinha bem satânica de se ver. Isso, Angélica. Churros. 666, ninguém aguenta com Chaves 666. Chaves 666, melhor versão, né? Poderia ter, né? Muito bom. Obrigado, querido. Muito bom. E também com o meu parceiro aqui, o nosso colaborador, o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Sim, tudo certo. Eu uso sombreiro pra fugir do sol, claro, me proteger, e pra esconder os pentagramas e pentáculos que eu tenho tatuado na cabeça. Oh, meu Deus. Há pouco? Oh, andale. Muito bom, gente. Então, olha só, é claro que pra gente fazer um podcast falando do cinema de um país e tal, é uma coisa bem complicada. Mas a gente sempre pega aqui no nosso início uma introdução, onde a gente faz recomendações, fala de cineastas, fala do cinema da própria região. A gente pode até trazer, inclusive, conteúdo político, né, e tal, que sempre vai ter esse negócio, né, Douglas? O que acontece no país, sua política, né, e tal, influencia seu cinema, claro, né? E olha só, gente, eu tava dando uma olhada, claro, maravilhoso, por exemplo, Buñuel, né, também filmou lá no México, né, e tal, Jodorowsky, né, é uma festa de gente boa, né? Esse país, sim, né? O primeiro filme de terror, né? O bacana do México é que, poxa vida, né? Você tem a cultura indígena, asteca, né? A questão do catolicismo, cristianismo, a questão do conservadorismo lá no México, né? A questão dos mariachis, mucha lucha, né? O lucha livre, o circo, assim, a riqueza do folclore, das lendas, da cultura mexicana possibilita o cinema fantástico, o cinema sobrenatural, o cinema de horror florescer, assim, de forma impressionante, né? O primeiro filme de terror era o La Llorona, né? Que baseado numa lenda, né? Lá no México. O filme é um dos primeiros filmes com som, né? Do México, né? E aí você tem essa questão aí da moça que afoga os filhos e depois ela se mata, né? Se afoga no rio também, aí vira o fantasma. Então muitas histórias, né, mexicanas de terror tem a ver com fantasma, né? Como por exemplo a Chorona, aí, La Llorona, né? A questão aí do passado ancestral, né? E o sobrenatural, a Chorona, La Llorona, né? Um filme assim, bem dos anos 30, um dos primeiros filmes mexicanos com som, e aí ela afoga, a mãe afoga os filhos no rio, depois ela se mata, vira fantasma e assombra gerações e gerações de vítimas incautas, né? Então essas histórias de fantasma, histórias de horror sobrenatural, né? São bem comuns na cultura do México, né, pro horror, além da influência pop dos Estados Unidos, da Europa, né? A gente vai ter aí os monstros da Universal, né? A gente vai ter muito filme, se a gente pensar no ícone pop do México, o herói nacional El Santo, né? A gente vai ter filme de vampiro, vai ter filme de lobisomem, de múmia, contra o santo, né? Você vai ter aí os mariachis. Tem a trindade, o Douglas. É o santo, o demônio azul, o Blue Demon e o Mil Máscaras, né? São os três, né? Sim, que lutam contra as múmias de Guanajuato, por exemplo, isso, né? Que é espetacular, né? E é uma cultura riquíssima, né? E muito nesse âmbito aí dos quadrinhos, essa cultura pop aí, né? Como se o santo fosse um super-herói, né? Lembrando que o santo tem mais de 50 anos de carreira, né? Uhum. Ele tem mais de 50 filmes, né? Assim, com vários diretores, é impressionante. E essa coisa da luta livre foi importante para a difusão do cinema de terror, porque é o seguinte, o México desde muito cedo ele tem filmes de terror sendo produzidos, só que esses filmes tinham dificuldade em encontrar um público, a bilheteria não era muito boa,
E por isso que você tem até um certo período poucos filmes de terror sendo produzidos. O público gostava mais de dramalhões, de filmes românticos e tudo mais. E o cinema de terror, apesar do cinema de terror mexicano desde o início ser bem feito, de boa qualidade, e ele tinha dificuldade em encontrar um público. Aí, como a luta livre era muito popular, teve essa ideia de fazer filmes com os heróis ali da luta livre, e o pessoal que era do cinema de terror teve a ideia de introduzir elementos de terror nas histórias aventurescas dos filmes com esses heróis da luta livre, para poder ver se ganhava público. E isso deu muito certo. O público começou a gostar de histórias de terror, e ao longo do tempo os filmes de terror mexicano foram ganhando mais aceitação do público, da crítica, e foram virando mesmo um negócio assim muito mais elaborado, mais interessante, até você chegar no ápice, que é um cara tipo Taboada, né? Exato, e a influência da Europa também, né? Lembrando, se a gente falar aí desses super-heróis, né? O Fantomas, por exemplo, né? Lá na Europa, você vai ter muita influência da Hammer, né, dos estúdios da Hammer, né? Então, assim, essa questão do castelo mal assombrado, ou então as bruxas fazendo pacto com o diabo, né? Essa questão dos rituais pagãos. Então, muita coisa bacana, né? E o México vai acompanhar também, né? Vai acompanhar a cultura pop, né? O Douglas falou da questão da cultura pop, né? E é legal, eu tava dando uma olhada, muita coisa eu não consegui assistir, a gente tava até conversando em off aqui, o quão difícil tá sendo conseguir arrumar esses filmes, sabe? Os torrents estão bem mortos e tal, tá bem complicado. Mas quando você vai dar uma olhada e pesquisar do tema, você vê, por exemplo, que tem filme assim, pós-Tubarão, entendeu? Que é o Tintoreira, né, de 77, né? Que tem esses filmes aí que fazem sucesso na cultura pop, foi da versão deles também, né? Exato. Sim. O Satânico Pandemônio, né, que ficou imortalizado lá como referência pop trash do Tarantino, lá no Drink no Inferno, né, com a Salma Hayek lá de Satânico Pandemônio dançando com a cobra, né? É um filme de freiras endemoniadas do mal, né, possuídas por Satanás, né, dos anos 70, lá do México, por exemplo. Né? Então, assim, você tem essa importância, né, do México, o mundo dos espíritos também, né? A questão aí do Dia de los Muertos, né? A questão dos mortos se levantando, um filmaço dessa época, né, de 59, você vai ter a Mistérios de Ultratumba, né, que mistura um pouco o elemento aí da Hammer com a Universal, né, porque são dois cientistas do mal que fazem experimentos no hospício, e aí eles falam assim, ó, a gente precisa descobrir o segredo da vida, o segredo da morte, lá Zé do Caixão, né? Então, quem morrer primeiro, volta dos mortos pra poder contar o que tinha lá. E, claro, não vai dar certo, né? Porque eles fazem experiências macabras e tal. Então, assim, o México também tá aí. O pessoal fica falando, né, muito... Não, Europa, Estados Unidos como líderes de um cinema expressivo, né, e tal, mas... Você vai ter o México, o próprio Brasil, né, participando também, né? A Ásia, etc, né? Mas o México tá aí também. Não, e a gente teve até uma espécie de revival, né? Vamos colocar assim, do cinema, né? Onde teve a ascensão de nomes assim, que hoje já são grandes nomes, né? Tipo o Guilherme Del Toro, né? Que fez o Cronos em 92, né? E tal. Filmes legais, assim, que também trouxeram maior evidência, né? Pro cinema mexicano nessa fase, nessa época, né? E claro, o Jodorowsky, né? A influência do Moctezuma, né? Inclusive no trabalho do Jodorowsky, né? No Santa Sangre, que a gente vai mencionar mais pra frente. Então o cinema mexicano é um cinema muito interessante, sabe? Muita coisa que eu tava vendo aqui eu não consegui ter acesso. Mas, pô, muita gente fala do Somos o que Somos, por exemplo, né? Que é um filme que o pessoal fala que é incrível, né? Que é, tipo, poderia ser uma continuação do Massacre da Serra Elétrica, né? E eu tô muito bolada, que eu queria muito ter assistido. Tu viu, Douglas? Sim, sim, essa questão do extremo, do gore, que a gente pode pensar, né, no novo cinema francês, por exemplo, né, no começo do século XXI, o México também tá lá.
né? Esse Somos o que Somos, Levamos la Carne, que é um surreal pós-apocalíptico, cara, com sexo explícito, gore, pacto com demônio, orgias do mal, incesto, necrofilia, né? Assim, mostra... Tudo de bom. Né? É claro, é o cinema do choque, né? O México, ele tá presente nas vertentes aí, vamos dizer, de vanguarda também, né? Se a gente falar assim, né? Do horror, né? Ao longo das décadas aí, o México não fica pra trás, não, né? Não deve nada ao cinema de horror extremo francês, por exemplo, né? E também ao cinema político, né? O Marcos, Angélica, porque um filme muito interessante que eu tive a oportunidade de assistir e eu recomendo, né, para quem quiser descobrir aí uns novos diretores talentosos, né, é o filme Los Parecidos, do Isaac Esban, né, que é um filme de 2016 que, cara, é muito legal, é surreal. Ele se amarrava em Além da Imaginação, aqueles filmes de Atomic Horror dos anos 50, aquela paranoia Guerra Fria. Então, olha que maneiro, né? O filme, ele é uma tempestade, né? Um temporal, né? E tem 8 pessoas presas numa rodoviária, tá? Lá nos anos 60. Mais precisamente, a madrugada de 2 de outubro de 68, né? E aí o grupo tá preso. São 7 pessoas, né? Mais um bilheteiro, né? Tem uma xamã, uma velhinha pajé xamânica de descendência asteca. Tem um estudante jovem de medicina. Olha aí o Che Guevara aí, né? Tem um cara que tem umas ataduras na cara, assim. Tem a mãe e o garotinho sinistro do mal, porque esses filmes têm que ter uma criança sinistra, né? E aí eles estão esperando o ônibus que não chega. E aí, cara, a chuva não é bem uma chuva. A chuva é uma espécie de gosma do mal que transforma as pessoas, elas ficam barbadas. Então, assim, é um filmaço. E até o pôster dos anos 60 lá da Marilyn Monroe, né, que o bilheteiro lá da rodoviária, ele tem um monte de pôster da cultura pop, dos Beatles. A Marilyn Monroe de mulher barbada, cara, né? Porque a chuva também transforma, né, as pessoas em seres do mal e barbados. Então tem a questão da paranoia, no estilo Enigma do Outro Mundo, saca? Sim, né? sim. E é aquela questão da Guerra Fria. E o interessante é que 2 de outubro de 68 foi o pano de fundo histórico do massacre em Tlatelolco, né? Que o exército, a questão da ditadura lá no México, né? O exército dizimou, né? Centenas, sim, vários manifestantes, né? Nessa época. Então tem um pano de fundo político também, né? É bem interessante. Então, assim, vale a pena pesquisar, vale a pena correr atrás. Tá difícil, né? A gente já falou aí dos torrents, né? Dificuldade de procurar cultura alternativa, né? Mas perseverem, porque vale a pena. Porque a gente não vai achar isso, né, lá no Cinemax Triplex, né? Não vai achar. Com certeza. Né? Outro nome aí do cinema mexicano que tá em voga, né, e muito adorado por uns, odiado por outros, é o Inharrito, né? Exatamente. Enfim, outro Eu talento, amo né? o Inharrito. Eu sei que tem gente que odeia, mas eu amo, não tô nem aí. Maneiríssimo. Uhum. Tem uma característica do cinema também mexicano que tem até a ver com o que o Douglas falou. Ele tem muita influência temática das tradições espanholas, né? Dessa coisa da maldições centenares, magia, essa coisa do medo, né? Essa coisa do medo cristão da magia, do diabo, das bruxas. Enfim, misturado com essa coisa muito forte que tem na cultura mexicana, da relação com os mortos, né, com os fantasmas, com cultura indígena. Mas o cinema mexicano, ele era caracterizado por ser um cinema muito classudo também. Você tem muitas produções de terror que elas são góticas e elas tentam emular essa coisa do terror mais clássico, uma narrativa mais linear, tudo tecnicamente muito bem feito. Pela proximidade com os Estados Unidos, os diretores e roteiristas do cinema mexicano chamavam pessoal técnico de Hollywood para trabalhar. Então os filmes são muito bem fotografados, muito bem montados. É um cinema
Você se surpreende com a qualidade também técnica e estética dos filmes. Quando o orçamento não era aquela coisa, né? Não é uma produção hollywoodiana, mas você vê que alguns filmes, o apuro, o carinho, né? Assim, você não tem um orçamento grandioso, mas com o que era possível fazer, com certas externas, questão de floresta, ou então casas mal assombradas, né? Dava para trabalhar atmosfera, clima, porque efeitos especiais você realmente tinha que... não era aquela coisa grandiloquente, né? Então você tinha que trabalhar muito a atmosfera, muito parecido com a questão da Hammer, né? Por exemplo. Né? E aí, e a questão, se a gente pensar aí, né, nesses lugares repressores, a gente está falando da ditadura, está falando do exército, né, que massacrava manifestantes em pleno 1968, né, lá no México e no mundo também, né? A gente vai ter vários lugares repressores como elemento do terror, né? O hospício, o hospital, o convento, a questão do pai chefe de família que, por exemplo, violenta a mãe. A gente vai ver isso em alguns filmes que a gente vai falar aí, né, Angélica? Né? Então, a gente vai ter sempre essa influência, né? A influência do slasher, do exploitation já nos anos 70, né? Muitos filmes vão utilizar daquele mau gosto, do gore, né? De cenas escatológicas, de cenas grotescas, de mau gosto, né? De estupro e etc. A questão do satanismo, dos rituais macabros, né? Do sexo. Então, os filmes mexicanos, eles também estão aí mostrando toda a riqueza deles, né? Em vários caminhos, né? Que o terror traça pelo mundo, o México também vai trilhar esses caminhos, né? Muito legal, gente. É tanta quantidade de coisa boa. O Douglas mencionou muita coisa legal. Tem os diretores, assim, que eles são antológicos, né? Tipo o Rubem Galindo Jr., né? Que ele tem o Cemitério do Terror, né? De 85, né? Que fala sobre isso, né? Dia das Bruxas, né? O Halloween aí, né? Que o pessoal fala que tem uma vibe muito boa. Evil Dead, né? E lembra Romero, Evil Dead e tal. As maquiagens são interessantes, né? Tem uns diretores antológicos mesmo, né? E o próprio cinema, assim, do México, se a gente puder falar um pouquinho só sobre essa questão da Era de Ouro, né? E tal, tem toda essa questão política e tal. Tem a influência da política na produção cinematográfica, né? Tanto que tem a Era de Ouro, depois vai ter uma era mais difícil, mais pra frente, né? E tal, dos clássicos mexicanos. Tu mencionou La Llorona, né? La Llorona. Que tem um monte de refilmagens, né? Chega a ser até interessante, tem até uma mais recente, né? Eu acho que vale a pena também lembrar que, assim, diretores importantes, quando estavam com dificuldades para filmar nos seus países, por exemplo, o Buñuel foi filmar no México, o Trumbo fugiu pro México, né? Isso, Sam Peckinpah, né, fez o Trago na Minha Cabeça do Alfredo Garcia, por exemplo. Então, o Trotsky fugiu pro México também, né? O Trotsky fugiu pro México e levou picaretada na cabeça, né? Desse pra lá. Esse não deu. O Ramon Mercader, ele tinha uma excelente pontaria, né, com aquela picareta dele. Bom. O cinema mexicano, né? Folclore, misticismo, sobrenatural, o passado, lembrando o passado de genocídio, né? O horror, né, pelo qual os indígenas passaram, né, ele vai estar presente, ele se perpetua, né, como em várias histórias de horror no México, né. Então esse elemento aí cultural, esse impacto, né, da destruição, esse impacto aí do trauma, né, contra os índios, isso vai estar presente em vários filmes, né, o passado, os flashbacks. Muitos dos filmes dessa época do ouro, né, dessa época de ouro, são flashbacks de uma época do século XVII, né, onde você tinha a questão dos conquistadores, né, o México sendo colonizado, né, os indígenas sendo obliterados, né, é um passado de sangue mesmo, né, e isso, né, vai estar refletido aí, né, a gente vai ter muito nessa época mais conservadora do México, a aristocracia como heroína e protagonista dos filmes, né? A nobreza, né? Então tem essa questão aí da diferença de classes, né? Em vários filmes do Jodorowsky, por exemplo, a gente vai ver
essa questão, né, no México, principalmente, a cidade dos miseráveis e a cidade da elite, né? Assim, tem vários elementos, assim, é muito rico pra gente, né, trabalhar. E eu mal posso esperar pra gente começar a falar as nossas recomendações. Então vamos em frente, né? Andale, bora lá para as recomendações. Olá, que tal? Pidamos a Dios perdón por las veces que no hemos querido ver lo que es Jesucristo. Amén. Señor fiscal, doy fe que el sujeto ha muerto. Descanse en paz. Señores, vámonos. Bora lá, gente. Então, vamos fazer assim? Vamos fazer o nosso rodízio. Eu acho que pode ser 2 de cada um, né? Até porque a gente costuma roubar um pouquinho, né? É normal a gente roubar, né? Olha, na parte do El Santo eu vou roubar muito. Pode roubar, rouba à vontade, fica à vontade. Tá? Tu começa, Douglas, com a tua recomendação e depois a gente manda ver. Fica à vontade. Sim, opa. Então, caríssimos, dentre toda a riqueza, né, mexicana de horror, a gente tem desde horror classudo, de atmosfera, os castelos, os vampiros, né, os pactos com o diabo e as maldições ancestrais dos astecas, mas eu preciso entrar na seara do gore, preciso entrar na seara do sexploitation e vou ficar com uma pérola bizarra, né, uma pérola bizarra mexicana dos anos 80, de 1988, El Violador Infernal. O diretor é o Damian Acosta, né, e estrela o Noé Murayama como um estuprador condenado à cadeira elétrica, né? Eu nem sei, eu preciso até pesquisar isso, eu não sei se o México realmente tem cadeira elétrica, pena de morte, né, como dos Estados Unidos, mas quando ele morre, uma sucubus, uma demônia, uma entidade demoníaca ancestral, né, uma bruxa das trevas aparece para ele e fala: olha, tu queres viver para sempre? Tu queres continuar a ser do mal? Né? Então você vai virar um agente satânico serial killer das trevas, né? Então, caramba, ela salva, a minha veia trash, Angélica, eu não posso deixar de falar Não, adoro, tô adorando, tô procurando enquanto você tá falando, manda ver. O Violador Infernal é um filme, assim, de mau gosto, horroroso, porque a bruxa do mal, a espírita satânica sucubus maldita, ela fala assim: ó, você está vivo, você está livre da cadeira elétrica, mas para que você continue usando seus poderes, porque ele ganha poderes paranormais, né? Para que você continue sendo agente satânico do mal na Terra, no México mais especificamente, você precisa matar e transar alucinadamente como se não houvesse amanhã, né? Então o filme é um festival de mau gosto, porque tem todo aquele elemento, se a gente pensar na era Reagan, lá dos Estados Unidos, né, pensar naquele conservadorismo, e a gente tem filmes como Charles Bronson, né, ou Rambo, ou filmes do Chuck Norris, onde em nome do ideal americano eles usavam o vigilantismo, né, o desejo de matar, né, para poder solucionar os problemas à base da violência, né? Então é uma briga de policiais, né, contra esse serial killer estuprador do mal. E aí tem cenas grotescas, Angélica, assim, tem uma cena que ele tem um traficante que é homossexual, então ele pega as drogas do traficante, injeta no traficante, né, assassina esse traficante na facada, e aí ele estupra o cadáver desse traficante. Caraca, e escreve necrófilo. Assim, são coisas deprimentes o filme, né? E aí ele escreve 666 nas nádegas do sujeito. É uma coisa horrorosa, né? Assim, caraca, pesadão. Pesado pra caramba. E ele tem que continuar. O filme é um festival de cenas horrorosas dessa.
se a gente pensar também, não só na era Reagan lá nos Estados Unidos, a gente falou no ano passado do Halloween chinês, né? A gente falou lá do restaurante Eight Mortal Restaurant, né? Que o cara era canibal também, fazia coisas do mal. O filme vai nessa onda também, né? Então, se vocês perceberam, eu fico meio puxando esses filmes Não, parece ser super interessante, cara. Gostaria de ter assistido também junto contigo pra poder comentar, né? Poxa, curioso, né, Marcos? Pô, com certeza. Sim. Parece bem interessante mesmo. Bem no espírito do cinema mesmo, de terror trash alternativo, né? E deve ser sensacional. Eu ainda não vi, mas está anotado aqui. Anotadíssimo. Será procurado com muito afinco. A atriz chamada Princesa Leia, não estou brincando, né? Caraca. A Princesa Leia, ela é uma atriz, né, de sexploitation do México, que fez vários filmes trash pra caramba, underground, né? O Los Intrépidos Punks, a continuação, A Vingança de los Punks, né? Filmes, assim, de baixíssimo orçamento, sobre gangues de motoqueiros do mal, né? Que cometem crimes. Então a Princesa Leia tá nesse filme também, então vale a pena procurar. O protagonista, ele lembra muito Charles Bronson, né? O violador infernal, o estuprador do mal, tá? Ele é um tiozinho que ele estupra todo mundo, então a gente fica vendo muito ele pelado pelo filme todo, né? Um tiozinho já cinquentão, né? Com poderes satânicos de fazer as mulheres levitarem, e ele joga as mulheres pra cima e pra baixo, é uma coisa horrorosa. Ele mata todo mundo, ele atira raio laser dos olhos, cara, é um negócio, assim, muito grotesco. Se é que os dedos me entendem. É grotesco, mas é curioso, né? Com certeza, né? É que nem não, até vazando aqui na tua recomendação, eu lembro quando eu assisti, eu gosto muito de antologia, né, Douglas? Eu sou aquela criatura que gosta da parada. Aí eu lembro que a gente assistiu, né, Marcos, aquele México Bárbaro, que é uma coletânea também de curtas, né, e tal, que o pessoal junta, faz aquela antologia. E tinha coisas grotescas, absolutamente grotescas. Eu lembro que tem um momento ali onde uma espécie de entidade anã, sei lá, se é um troll, ele estupra também uma mina, e aparece um pênis estranhíssimo da criatura. Eu falei, caralho, mano, what the fuck, né? Eu lembro na época quando eu assisti com o Marcos, e é mó legal, assim, porque tem uma questão do grotesco também, faz parte do horror, do fantástico e tal. Você vê situações que você não queria estar ali presente, né? Assistir filme de gênero, terror, é isso também, né? Faz parte. Exatamente, faz parte e entra nessa lógica aí do cinema mais extremo, né? Do cinema mais violento, em vários sentidos da palavra violento, né? O grotesco, o estupro, o assassinato, o cara serial killer, né? A violência contra certos tabus da sociedade, né? Necrofilia, e por aí vai, né? Violência contra a mulher, e por aí vai. Tem vários tabus que esses filmes, apesar da polêmica toda, né? E da violência, e do excesso de violência, do mau gosto, eles tocam na ferida, né, da sociedade, né? Mostrando esse tipo de comportamento bizarro, de comportamento de serial killer, horroroso, né? É interessante por isso, e é horrível também, né? Nesse sentido, né? Sim, com certeza. Muito bom, tá aqui nas minhas anotações de filmes a assistir já. Com certeza, meu querido. Very nice, muito bom. Tô falando very nice agora que nem o Demetrius, né? Acho que eu peguei esse vício com ele. Só que ele só fala very nice quando tem mulher bonita, né? Ele fala very nice, né? Very nice. Mas eu falo meu very nice é um very nice de muito bom mesmo, muito bom. Isso. Genial, muito mano. bem. Muito bem. Sim, sim. I was sent deep into the forest to seek out the master of an asylum and to find out what was happening there. If only I knew then what I was soon to find out. What was he shouting? The names of the devil.
to the Oz Council. Vamos lá, então, muito bom, Marcos. E você, querido, quer recomendar então alguma coisa pra gente aqui? Para o nosso Halloween Made in Mexico? Sim, não, a recomendação que eu queria fazer é um filme esse filme está disponível no YouTube, por exemplo, para quem quiser também conferir, que é o La Mansión de la Loucura, do Juan López Moctezuma, né? E antes de falar exatamente sobre o filme, é interessante falar sobre esse cara, esse Moctezuma, que ele é um cara que ele... eu não lembro exatamente qual era a atividade comercial dele, mas ele é um cara que ele juntou uma grana e ele tinha um sonho que era... Ele era um amante desgramado do cinema. Ele trabalhou como ator, ele trabalhou como produtor, como roteirista, como diretor, como continuista, servia café, distribuía filmes de outros caras. Enfim, ele era um apaixonado por cinema e ele juntou dinheiro de uma parte da vida dele para poder realizar o sonho dele de ser diretor. E ele acabou produzindo 5 filmes que não deram grande retorno financeiro, consumiram toda a fortuna que o cara tinha e todo o prestígio, e foram filmes polêmicos que ainda fizeram ele ficar mal visto. Então ele foi um cara que ele quase que meio que perdeu tudo, né? Era um cara que ele era famoso por ser muito genioso, muito maluco. Ele até ficou famosa a história que ele ajudou a produzir o filme Fã do Elis, do Jodorowsky, e ele achando que o Jodorowsky realmente tinha feito o elenco beber sangue da atriz. Ele tentou dar um tiro no Jodorowsky, né? É só você ver uma foto do cara, da figura que ele era, né? Enfim, ele tem uma foto em que ele tá com uma capa vermelha, com uns bigodões enrolados. Ele era uma figura curiosíssima. O bacana é a associação dele que você falou, né? Do Jodorowsky, ele também estava lá no Movimento Pânico. Né, aquele movimento quando a gente gravou, hein? Lembra? O sobre a podcast um podcast maravilhoso, né? Do Fernando Arrabal, Jodorowsky, o Roland Topor, né? Que participou daquele filme dos Gigantes Azuis, aquele desenho lisérgico, maluco, Planeta Selvagem, né? Então o Moctezuma, ele tá aí também nesse grupo, né? Insano, surrealista, do Pânico, né? Muito bacana. Os filmes dele são um pouco diferentes do resto da filmografia que você tem no México. Os filmes dele se aproximam muito dos filmes do Jodorowsky, dos filmes do Arrabal. Ele tem muito dessa influência do movimento Pânico e de cultura alternativa mesmo, assim. São trabalhos interessantes. A gente vai falar do Alucarda, né? Você, né, Angélica? Que é um filme muito legal, inclusive. Sim, que eu adoro. Eu tenho uma blusa, gente, do Alucarda. Ah, que maneiro. E esse filme da Mansão da Loucura é interessante até, eu vou até sugerir para quem for assistir, tem um filme do Jan Svankmajer, que é o Insanidade, que ele é inspirado no mesmo conto do Edgar Allan Poe, que esse filme do Moctezuma é inspirado também. Que é a mesma temática dos pacientes de um hospício que eles acabam tomando o controle. No caso do filme do Svankmajer, é o Marquês de Sade que está ali, né? E ele acaba tomando o controle do local. E nesse filme, que a gente vai falar, que é do Juan López Moctezuma, A Mansão da Loucura, você tem um cara que ele é um escritor francês, ele escreve reportagens em jornal. E ele vai fazer uma reportagem sobre um local onde se tratam pessoas com doenças mentais, e o doutor que cuida do local, ele tá com uma técnica nova, que ele chama que é o método da benignidade, que parece que é um método revolucionário. Então ele vai até lá para saber que método é esse. Logo que ele chega, antes dele conseguir adentrar os portões, eles já são atacados por um pessoal. Tem um bosque antes da entrada do sanatório. Eles já são atacados por um pessoal que está solto ali no bosque, usando umas roupas do século XIX, enfim. Já começam a perceber que alguma coisa ali não está muito certa, né? Tem algo meio estranho, né? Aliás, se não me engano, o filme se passa... eu não lembro agora se o filme se passa no século XIX, mas eu acho que não. Ele é um pouco mais pra frente, início do século XX. Mas o pessoal tá usando umas roupas retrô. O pessoal que ataca esse periodista e o amigo dele. Quando ele consegue entrar no sanatório,
o cara fala pra ele lá, o diretor do sanatório, que é uma figura muito estranha, muito curiosa, e que ele fala que o método dele, ele permite que os pacientes, eles mergulhem na sua loucura e eles são livres para fazer tudo que passa pela cabeça deles, para experimentar todos os excessos que eles quiserem, de sexo, de violência. Eles adoram fazer peças teatrais, representações dos cenários malucos que tem na cabeça deles. Eles gostam de fazer danças estranhas, às vezes sensuais, às vezes surreais, às vezes escatológicas. Então, à medida que você vai passeando pelo local, ele vai mostrando as diversas salas onde cada grupo de pessoas está entregue à sua loucura. Ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que esse local ele é uma espécie de metáfora para a loucura que tem dentro da cabeça desse diretor e de como ele imagina que deveria ser o mundo. Ele criou uma espécie de microcosmo totalmente maluco, com a lógica muito própria, ou com ausência de lógica e com ausência de valores, de limites. É uma coisa quase telêmica. Sim, e que se a gente for pensar, lembra um pouco, até visualmente também, a maneira como uma coisa é feita, lembra muito o cinema do Jodorowsky, o cinema do Arrabal. É um filme interessantíssimo, muito, muito curioso mesmo. Tem esses elementos da insanidade, né? A questão aí, ciência, será que a ciência realmente pode estudar tem as respostas, né, para a cura dos males da sociedade, né? Então é um caos generalizado, né? Lembra também um pouco aquele filme do Herzog com os anões, né? Os anões que começaram pequenos também, né? Que é uma loucura também. Os anões promovem o caos no hospício de anõezinhos também, lá do filme do Herzog, né? O Ilusionista, do Yossi Stelling, também é um filme que eu acho que lembra um pouco, né? O Ilusionista, o Mistérios da Ultratumba, né, que a gente estava falando também, né, ele tem esse elemento de pessoas insanas serem submetidas a experimentos macabros também, né? Então, assim, é a ciência brincando, né, com a cabeça das pessoas, né? Os cientistas malucos podendo... se achando megalomaníacos no direito de transformar, de usar as pessoas, né, como se fossem cobaias. E tem um filme, né, eu de novo puxando aí o lado trash, né, você vai ter o filme do René Cardona, que eu vou falar um pouquinho dele mais pra frente, né, e que ele pega La Bestia Maldita, né, onde os cientistas do mal substituem o coração de um cara que tá morrendo de leucemia pelo coração de um gorila. E aí ele vira um monstro do mal que sai também destruindo, promovendo caos, né? É um experimento meio Frankenstein que não deu certo, né? Curioso. Então... Sim. Eu acho também... É interessante também citar que o papel principal desse filme é do Cláudio Bruch, que ele é um cara, é uma figura do cinema mexicano. Ele interpretou ele tá naquele filme O Simão no Deserto, né, do Buñuel, que é um famoso, e ele tá no Cronos também do... que legal. Opa, legal. Adoro Cronos, gente, só pra constar que é um filme que eu acho do caralho, assim, pouca gente conhece, é uma história de vampiro com uma pegada muito diferente do Guilherme Del Toro. Sim. Acho foda espetacular. Demais. Muito bom mesmo. O Cláudio Bruch, no filme do Cronos, ele é o milionário que tá atrás do... que tá atrás do experimento. Personagem no foda. Filme, o alquimista. Ele é o alquimista. No filme do Moctezuma, ele é realmente o diretor do hospício. Né? Legal. Não, legal. Putz, sim, very nice. Totalmente válido o que a gente falou, né? É que eu amo aquele personagem do avô. Puta que pariu, que personagem foda do caralho. Tá certo. O velhinho, tipo o velhinho do Parque dos Dinossauros, né? Cara, é um velho foda. Tipo aquele velho lá aquele velho que mata lobisomem num filme que a gente assistiu, Marcos, que eu não lembro o nome do filme. Late Phases, né? Late Phases. Acho que o Douglas deve ter assistido. O personagem principal é um velho, cara. E um velho porradeiro cego. Entendeu? Ele fala, cambada de lobisomem filha da puta, pera aí. É muito foda. É um filme maravilhoso. Procura esse filme foda, caralho.
En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, el agua los peces. Muito bom, gente. Então vou aproveitar meu momento aqui de fala, fazer a recomendação, me rasgar de amor, cara. Eu sou totalmente fã do Alejandro Jodorowsky. Pra quem conhece a história dele, ele é um cara totalmente foda, um artista multimídia, diretor, roteirista de quadrinhos, um cara que tem uma influência fundamental assim na história do cinema pop. Mesmo muita gente não acreditando, né, Douglas, o Jodorowsky nisso, é muito triste, né? O quanto o pessoal fala muito de Blade Runner hoje, mas não tem noção da importância que o Jodorowsky teve nessa, sabe, né, nessa produção do Blade Runner, que não deu certo, que gerou um monte de coisas depois, né? Simples assim, né? Do Duna, né? A construção do cinema, né, de ficção científica, como a gente conhece hoje, se deve a esse gênio, a esse psicomago, tarólogo muito especial, né? As suas ideias insanas possibilitaram, né, claro, o lucro dos grandes estúdios de Hollywood que simplesmente cagaram na cabeça dele, né? Mas da mente brilhante dele, né, saiu o projeto Duna. Quer dizer, ele tentou fazer o projeto Duna e não foi adiante, né? Acharam o projeto muito avançado. Não, é muito. Ele queria uma história muito grande, né? Gigante. Gente, se vocês quiserem mais informações sobre o Jodorowsky, né? Tem um documentário maravilhoso, sabe? Que fala sobre isso, Duna, né? E tal. Ele conta tudo o que aconteceu. Todas as pessoas incríveis que estavam envolvidas, né? Muita gente que se encontrou no projeto dele acabou fazendo outras coisas, sabe? Então, vale muito a pena. Scott. Sim. A Gary Giger, né? Ou Geiger, não sei. E o Moebius, que aí depois virou parceiro dele, né? Em algumas séries de quadrinhos, né? O Jodorowsky é hors concurso, né? Pô, é sensacional o trabalho dele, né? Aliás, dele e do resto do pessoal do Movimento Pânico, porque os filmes do Arrabal também são do caramba, né? São. Não, aquele podcast do Arrabal é um dos melhores de todos os tempos. Né? Adorei aquele podcast. Nossa, eu tenho o maior orgulho dele também, viu, Douglas? Da gente ter feito, sabe? Eu tenho orgulho e me emociono muito quando eu lembro das coisas que a gente já produziu juntos, viu? Mas falando aqui do Jodorowsky, né, cara? Ele tem uma história de vida maravilhosa, magnífica, ele é vivo. Tá? Então acho que ele merece todas as honras sempre, tá? E é claro, dentro da produção do Jodorowsky, eu gosto de muita coisa. E há de se pensar, inclusive, se o filme que eu vou recomendar dá pra categorizar ele como um filme de terror, um filme de horror. Mas como eu acho que ele tem elementos do que o gênero costuma trazer, eu acho que vale muito a pena, né? Esse filme que eu vou recomendar é o Santa Sangre, né? Que é um filme muito foda do caralho. Sim! Olha, vou falar, cara, quando o Cláudio Argento ele propôs ao Jodorowsky que ele fizesse um filme remetendo aos Giallo, né? Ao Gialli, uma trama de assassinato, né? E tal, ele não fazia a mínima ideia da onde ele ia se meter, porque o Jodorowsky criou uma coisa incrível a partir dali, né, e tal, um filme que existencialista, um filme crítico, né, tudo que o Jodorowsky sempre traz no cinema dele, né. Ele vinha do quê? A Montanha Sagrada. Da Montanha Sagrada. E, cara, é um filme que tinha isso, né, a questão que o Douglas até comentou, de produção, de finanças, né, que os caras não tinham, né, e tal, e claro, né, foi necessário esse apoio desses caras italianos aí, né. O irmão do Dario Argento, né, o Cláudio. Exatamente, o Cláudio Argento, né. Esse filme é de 89, cara, pra mim, esse é um filme fundamental, mesmo assim, para quem gosta de cinema, sabe, porque o que ele vai trazer, assim, de surrealidade, sabe, de cenas curiosas, sabe, que você viaja, é um filme muito divertido, além de tudo, assim, um filme que você não sente o tempo passar. Eu gosto muito, muito desse Santa Sangre do Jodorowsky. E nesse filme aí, o Santa Sangre, ele vai contar a história do Fênix, né? Vai inclusive mostrar o Fênix adulto já, né? Que o Fênix, ele é filho de um cara que ele trabalha no circo, ele é um atirador de facas, né? E só que o Fênix, ele já começa já no internado no hospício e tal, e vai ter então esse flashback, né?
onde a gente vai retornar ao mundo da infância do Fênix, né? A épocas conturbadas da vida dele lá na cidade do México, onde ele vive com a mãe dele, que é uma trapezista, né? O pai, como eu disse, atirador de facas e dono do circo, né? Isso. Tem essa questão aí do menino que ele é muito influenciado pela mãe, né? Inclusive a mãe é uma personalidade muito curiosa nesse filme, para dizer o mínimo, né? Que ele é ele é uma trapezista fanática religiosa, cara. E a religião é fundamental em filme, inclusive em filmes mexicanos, né? É muito importante essa questão da religião, né? E a mãe dele, ela cultua uma mártir, que ela teve os 2 braços arrancados após ser estuprada. Ó que negócio mais hediondo, né, e tal, né? É um elemento, essa religiosidade, se a gente comparar, fizer analogia com a Virgem de Guadalupe, né? A religiosidade muito presente, essas procissões. Esse filme Santa Sangre é uma ode ao México, né? A gente tem, né, desde procissões, né, desde os circos, mariachis, né? A gente tem muita coisa aí, né, da cultura do México, os refrigerecos, aqueles refrigerecos que eu esqueci o nome, né, que ele batuca lá nos refrigerecos, o menino, né, eu esqueci o nome desses sucos que no México é tudo colorido, né, de tamarindo, refresco tamarindo. Tamarindo. Chaves, né? Então é uma ode ao amor do Jodorowsky pelo México também, esse filme, né, o Santa Sangre. Eu acho que ele vale sim, Angélica. Você falou que não valia. Pô, o cara é o serial killer do mal, o slasher das trevas. Totalmente, cara. Eu acho muito interessante esse filme, cara. Que vai ter essa questão toda aí que o pai dele, ele transa. Aliás, são cenas fantásticas. O pai dele, ele transa com a mulher tatuada do circo, né? Esse filme, ele é, aliás, uma galeria de personagens estranhos e curiosos, assim, quase no nível do Todd Browning, né? Do Freaks, né? Que são todos personagens curiosos, né? Douglas, o anão, né? Que é o amigo dele, né? A garota surda muda, né? Que é a Alma, né? A super fortuna do circo, que vira depois luteadora de multi, vira uma Conchita, né? A Conchita super poderosa ainda. O Jodorowsky, ele pega elementos do suspense, que é o que queriam que ele fizesse, um suspense meio diálogo. Ele enfia nisso elementos de terror, elementos de drama psicológico e uma carga simbólica fortíssima. E ainda assim o filme continua interessante, divertido e que prende atenção e mantém você pelo mistério também. Então ele fez um pacote completo, né? Os produtores ficaram meio assim, como sempre ficam com ele, né? Né? Até porque ele fez algumas exigências, tipo, preciso de um elefante e coisas assim, né? Preciso Vai ter o enterro do elefante, que é uma das cenas mais fantásticas que eu já vi. E o povo devorando o elefante. Puta, meu, se isso não é incrível, eu não sei o que é, cara. Eu não sei o que é, muito bom. Enterro de elefante, o pessoal com síndrome de Down cheirando cocaína. Assim, tem vários elementos bizarros, elementos grotescos, né? O elemento do surreal, né? E pô, vocês falaram do Holy Mountain, do El Topo, né? Que é a questão da transcendência, da iluminação, de buscar uma nova, né? Mas aqui ele tenta fazer isso só que pra dentro, né? O Fênix, ele tá numa luta interna, né? Um complexo de Édipo foda, meio psicose também, né? É muito psicose esse filme, né, Douglas? Tem muitas questões de psicose. Psicose, Hands of Orlac, né? As mãos de Orlac também, né? Eu fico até assim, viu, Douglas, de dar um spoiler sem querer pra galera, sabe? Porque é um filme tão foda. Quando tu chega no final do filme, ele tem um plot twist tão incrível, né? Aliás, não, sem querer te cortar, só colocando isso aqui rapidinho, o próprio acontecimento com a mãe dele é um acontecimento totalmente absurdo, né? Aquele questão da religiosidade e tal, da igreja querendo tomar aquele espaço dela, onde ela congregava lá com as pessoas da religião dela, né? O Jodorowsky tem um olhar sobre a religião muito crítico também, né? Ele tem isso, né, no cinema dele, né? Com certeza, cara. E os mais poderosos sempre querendo se sobrepor, né? Querendo destruir os mais fracos, né? A gente falou aí da pequena igreja, do culto aí, do misticismo, né? Mexicano, né? E aí a igreja católica passando com rolo compressor, literalmente, né? Nas religiões mais underground, né? Menores, né? Você vai ter também o dono do circo, é um gringo,
né? Olha a influência do tio Sam no México, né? Ele vai tatuar no filho, né? Vai tatuar a águia, né? No moleque. Só que a gente pode fazer também um paralelo que a águia, além de ser a águia americana, né? Do dólar, etc., também tá na bandeira do México, porque é o símbolo de Tenochtitlan, né? A Sim. águia contra a cobra, né? Mas então tem essa questão do forte sobre o mais fraco, né? Subordinando, né? Tem muita coisa aí legal, né? Tem muita coisa pra falar do Santa Ceia. A questão da mímica. O filme é fundamental a mímica, né? O Marcel Marceau, o Jodorowsky. Não, isso que eu ia falar, a questão do Marcel Marceau, da mímica, do próprio Jodorowsky, né? Dentro daquele movimento que ele participava, né? Então o filme é um caldeirão até de referências da própria bagagem artística do Jodorowsky, né? Isso é muito legal, cara, é muito legal. E, cara, é assim, diz que o Cláudio Argento não gostou, né, do resultado, né? E tal, o Jodorowsky fez um filme incrível, né? Você fala, caraca, meu, o final é genial. Tem a questão da sexualidade, do desejo. Eu lembro quando o filho, ele começa a ter desejo sexual, né, e tal, e tem a mulher fortuda lá, e tal. Eu lembro que aparecem umas cobras, né, e tal, né, nele, assim, apertando ele. E a gente comentou, né, Marcos, naquele podcast do Jodorowsky lá, que o filho dele, né, aliás, quem tá interpretando, né, esse personagem aí, o Fênix, é o Axel, né? Jodorowsky tem 2 filhos, né? O Axel, e ele, acho que é 2 ou 3, não lembro agora se eu tô falando bobagem, gente, mas o Axel, ele foi mordido pelas cobras, né, Marcos? A gente até comentou. Sim, exatamente. Ser filho do Jodorowsky é uma aventura, gente, tem essa também, né? O molequinho, o menino mágico, né, aí do começo do filme, é o filho dele também, né? O molequinho, o namoradinho da mudinha, né? Da surda mudinha. Uhum. E tem também a coisa do Alan Parker aí, né? O Bird, né? Aquela questão aí do Fênix, né? Escondido ali no hospício. Olha o hospício aí de novo, né? Ele escondido ali, fingindo que é um pássaro, né? Que nem no Bird, do Alan Parker também. Com certeza, né? Tem Fellini aí, Enterro de Elefante, né, cara? É um troço genial. Tem Psicose, tem Freaks. Cara, parabéns, Angélica. Filmaço. É um filme lindo, cara. Ele é até para além, assim, de questão de gênero, sabe? Ele tem uma importância fundamental enquanto obra mesmo cinematográfica. Jodorowsky, ele merece todo o nosso respeito, cara. Então vá procurar. Talvez até você queira ler um quadrinho dele, já leu e não tá nem sabendo, né? Exato. Ó, o Alien, o Oitavo Passageiro, né? Quem gosta de Alien, Oitavo Passageiro, Blade Runner, Duna, e que mais, né? Os lightsabers do Guerra das Estrelas, e por aí vai. Incal, né? E por aí vai. Incal, incrível. Tava aqui ouvindo vocês e relembrando o quanto esse filme é sensacional. A única coisa que eu tenho a acrescentar é que quem não viu ainda, veja pra ontem. Quem é fã de suspense, quem é fã de terror, quem é fã de um bom filme que, como vocês mesmos falaram, ele na verdade ele é um monte de coisas num pacote só, né? Ele é um monte de influências cinematográficas, literárias, culturais, místicas. Então é um filme que ele tem muitas camadas, muitas possíveis leituras. É uma experiência, vale muito a pena mesmo. Sim. Talvez um dos pontos altos da filmografia do México até, né? A mãe, falou tudo. A mãe dominadora, né? E ele, olha aí também a Universal aí, né? Ele tendo aqueles pesadelos lá com o Homem Invisível, né? No filme, né? Olha a Universal que a gente falou também aí no começo, né? Sim. Então, tem várias, cara, Fellini, né? O Psicose, né? Tudo aí. Tudo né? Aí, gente, assista. Se sair uma versão em Blu-ray lindona, assista, mas se não saiu também assista, sabe? Ele vale muito a pena. Muito a pena. É isso. Rey y Señor de las tinieblas, he aquí 2 nuevas sacerdotisas que van a ingresar a tu corte infernal, a la legión de los muertos vivos. Agora voltamos pra ti de novo, né, Douglas? Agora é tua
tora de recomendar novamente, aí fica à vontade, querido. Eu vou recomendar uma pérola, porque a Veia Trash não deixa mentir. Eu preciso recomendar um filme do René Cardona. Aliás, fazendo uma junção aí, o René Cardona Jr., o filho do René Cardona, né? Ele foi produtor aí do Santa Sangre também, né? E então você vê como é que as coisas se interconectam, né? Ele foi um dos produtores aí também do Santa Sangre. Mas o pai do René Cardona Jr., o René Cardona, um diretor espetacular de um monte de filmes trash, de baixo orçamento, de filmes de horror do México. E claro, ele fez uma penca de filmes do herói nacional do México, do herói da Lucha Libre, o herói das multidões, El Santo, El Mascarado de Plata, que é espetacular. Sim, que eu precisava falar dele, porque é muito bom, né? O El Santo, ele é visto como um herói nacional, ele é uma figura folclórica, e ele começou, claro, né, lá nos anos 30, mas nos anos 40, nos anos 50, ele virou sucesso nacional, e dentro daquela lógica dos filmes lá da Europa, aqueles filmes de Eurospy, onde você tinha também lá o Danger Diabolique, Fantomas, Super Argo e por aí vai, o Santo precisava também participar, né? E ele é quase um super-herói nos filmes dele. E ele luta, né, seguindo bem a teoria dos quadrinhos, ele luta com múmias astecas do mal, luta contra vampiras, sucubos, sugadoras de sangue e de alma, luta contra mulheres lobo, mulheres vampiro, né? Mas ele luta, cara, um dos filmes que eu preciso recomendar, né, é um dos raríssimos filmes, né, que inclusive o filho do René Cardona tava meio contra, né, lançar o filme, mas poxa, por que não, né? Um dos raríssimos filmes onde aparece mulher pelada no filme do Santo. Porque ele, como sendo o herói das crianças, não ia pegar bem, aquela coisa da censura no México, aquele período extremamente conservador que a gente falou, né, do México. Mas Santo tem um filme, né, que é O Vampiro e El Sexo, né? E a versão censurada virou Santo contra o Tesouro del Vampiro, né? E é um filme espetacular, em toda a sua maravilhosidade trash, a sua maravilha trash, porque é um filme onde o Santo, além de ser protetor das crianças, além dele ser detetive, além dele ser lutador de luta livre, ele também é cientista, porque ele cria uma máquina do tempo, né? E aí ele cria a máquina do tempo e ele fala, bom, eu preciso de uma cobaia perfeita, né, para a máquina do tempo. Tem que ser uma mulher. As mulheres são as cobaias perfeitas para viajarem no tempo. Não me pergunte por quê, pergunta pro René Cardona, né? A gente não sabe por quê. Mas a máquina do tempo que o El Santo criou, né? E até a comunidade científica lá do México sacaneou o Santo, porque afinal de contas, né, a máquina nunca ia funcionar. A máquina é igual àquela máquina do Austin Powers e dos filmes do Austin Powers, né? Uhum. Aquela máquina psicodélica que roda, é igualzinha. E a namorada dele, do El Santo, que é a Luísa, ela usa aquelas roupas prateadas, douradas, né? Pra servir de cobaia pro El Santo. E ela faz a viagem no tempo e ela viaja exatamente para o século XIX, né? Onde ela se encontra com o Drácula de Bram Stoker, né? Na verdade, o Conde Alucard, né? Olha. Sem querer fazer mistério, né? O Conde Alucard, ele precisa de mulheres, chupar o sangue delas para criar um exército de vampiras fêmeas do mal, né? Então essas mulheres, elas viram e mexem, estão de topless, né? No filme. É um sexploitation, né? Uhum. Exatamente. Então é um filme imperdível, né? E aí o mais interessante é que o El Santo tá vendo a pobre da namorada dele sofrendo lá com o vampiro tem poderes de sedução, né? E aí ela tá sofrendo lá contra o vampiro, ele tá assistindo da sua televisão na máquina de viagem do tempo, né? Então, assim, tem uma televisão preto e branco que ele assiste o filme que nós mesmos estamos assistindo. Então, na hora que... Exato, é uma coisa assim...
trash não define, né? E na hora que ela ia ser martelada pelo Van Helsing do mal, né, lá do Bram Stoker, né? Na hora que ela ia ser martelada, eles trazem ela de volta, e aí o santo pode poder agir, né? Ele pode usar suas habilidades de detetive e descobrir onde é que está a tumba do Drácula, descobrir onde é que está o segredo, né, para a dominação mundial. O santo, ele tem ao longo dos seus mais de 50 filmes, é encapuçado negro, né? O encapuchado negro, que é um lutador de luta livre, né? E esse lutador de luta livre, ele tem uma proposta nesse filme pro santo. Vamos lutar, vou botar meu filho pra lutar contra você no ringue, pra gente poder descobrir o segredo do vampiro. E aí tem lutas, né, de luta no meio do filme de vampiro, né? E assim... Porque é importante, é importante. Tem que ter. É muito trash, né, gente? E esse encapuchado negro, né, já dando um ataque rápido de oportunidade aqui, né, assistam também O Santo contra Elatia Diabólica, né? É um filme que não é do René Cardona, é lá dos estúdios Vergara, né, um sujeito picareta também que fez 4 filmes do El Santo de baixíssimo orçamento, né? Como Las Brujas Atacam, o Barão Drácula, né, e Las Profanadoras das Tumbas, né, e claro, Blue Demon contra o poder satânico, né, mas ele fez El Santo contra a Atia Diabólica, que fala muito dessa história do México, os astecas, a questão da colonização do México, porque o El Santo, na verdade, é um espírito ancestral que luta contra o espírito ancestral do encapuchado negro ao longo das eras, né, então o El Santo atual, ele é descendente, né, dos heróis mexicanos ancestrais, né? A máscara dele, né, que a gente é importante para quem não conhece a cultura lucha livre, né, lucha lucha, né? A máscara, se você no ringue perde a máscara, se o outro lutador tira a sua máscara, você perde a sua carreira, você é humilhado, né? Então o El Santo, ele precisa tirar a máscara do encapuchado negro no ringue, porque, na verdade, o encapuchado negro ele morreu, mas fez um pacto com o demônio do mal, né, lá no México colonial, e ele precisava tirar a máscara para ele ir direto pro inferno, que é a máscara que garantia que ele ia pro inferno, né, que ele tinha lá um pacto com um demônio morcego, um morcego horroroso, aliás, um morcego baixíssimo orçamento de R$2,99, mas é espetacular, né. Então, assim, filmes do El Santo, gente, tem mais de 50. Procurem. Douglas, eu tenho que ver, eu nunca vi. Você acredita que eu nunca vi um filme do El Santo, cara? Cara, que vergonha. A gente fez um podcast do El Santo contra a invasão das mulheres marcianas, né? Que os marcianos, assim que chegam na Terra, a partir de agora, nós outros só vamos falar em espanhol, né? Porque antes a gente falava em marciano. Né? Então tem a explicação de que ele tá falando em espanhol. Né? Então, assim, cara, os filmes do El Santo são espetaculares. Esse Acha Diabólica, né? Onde a capa do El Santo e a máscara do El Santo passam de geração em geração, que nem espada do Game of Thrones, né? Uhum. A capa é indestrutível, a máscara tem superpoderes contra demônios, né? Cara, assistam, né? O Santo contra a Atia Diabólica, porque o espírito do mal, ele tem um machado que quer decapitar as pessoas, né? E aí o espírito do mal, na verdade, é uma sombra projetada de um cara segurando um machado, mais trash impossível, né? E, claro, né, vocês precisam assistir o Vampiro e El Sexo, né, a versão não censurada, porque é um dos raríssimos filmes onde o santo aparece no filme com mulher sem roupa, né? Então... Não, vou começar por esse, já tô até sabendo. Mulher desnuda. Sim, né? E, cara, Santo contra os zumbis, Santo e Blue Demon lutando contra as mais variadas criaturas do folclore mexicano, né? Eles não tiram a máscara pra nada, inclusive pra dormir, né? Inclusive pra tomar banho. É um negócio impressionante, porque o lutador de luta livre não pode perder a máscara, né? Tem uma cena, inclusive, que o Blue Demon, ele vai operar o santo, né? O santo tá morrendo, e aí ele bota uma máscara de cirúrgica pra operar o santo na maca de hospital com a máscara do santo, e o Blue Demon com a máscara do Blue Demon
Só que por cima da máscara do Blue Demon, uma máscara cirúrgica. Muito bom. Assim, é muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Com certeza eu vou dar uma conferida nessa tua listagem. É muito boa, né, cara? Muito boa. Com certeza. O Marcos chegou a assistir alguma coisa do El Santo, Marcos? Eu não. Não, a gente precisa. Você não sabe, a gente tem que correr atrás. Vamos correr. Tem um cubano, que é o Cérebro del Mal também, né? Que também nessa questão do baixo orçamento, vocês falaram que muita gente dos Estados Unidos ia pro México, muita gente do México ia para os Estados Unidos, ia para Cuba, para poder filmar também a questão da, né, essa própria linguagem de Cuba com o México, né? Essa ligação é bem interessante. Tem o filme do Santo, que é esquisitíssimo, que tem cientista louco também, que é o Cérebro, né, del Mal contra El Santo, também, que é muito bom, né? E assistam também. Cara, eu vou ficar listando aqui, eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar listando milhões de filmes. Realmente o El Santo tem uma importância absurda. Eu lembro quando vocês gravaram lá sobre um filme que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito do Jack Black e eu gosto muito daquele Nacho Libre, né? E ele é quase uma homenagem, né? A toda essa cultura da luta livre, né? Ao santo, né? E tá, tem um personagem lá que de certa maneira emula isso daí, aparece o cara da máscara dourada, né, e tal, né? Então é muito interessante, sim, com certeza merece ser conhecido e visitado, né, pra quem não conhece. Tem o Jack Black cantando Encarnación, né, que é muito bom. Né? aí já vem a questão freirinha, né, que aí depois eu vou trazer no Alucarda, né, que é a questão convento, o desejo sexual. Oh my God. Muito bom, Deus muito mío. bom. Sim, Encarnación. Opa, não. Me empolguei. Eu vou conferir os filmes do Santo. Eu ainda é um personagem que a gente escuta muito falar, né? E tudo, mas eu ainda acabei não. Eu sei que tem uma produção grande de filmes com esse personagem, até fora do México, inclusive, né? Mas vou conferir, sim. Vou fazer uma maratona. A Turquia, gente, eles pegam tudo, né? Tem Super-Homem turco, Rambo turco, Tubarão turco, Star Trek turco, tem tudo turco. Tem o Tridev Adam, onde o Homem-Aranha é um traficante do mal e o Capitão América turco e o El Santo turco, eles se juntam pra lutar contra o Homem-Aranha turco, cara. Assim, é espetacular também. É muito trash. E copyright pra quê? Pra que copyright, gente? Por favor, né? Viva a arte, né? Viva a liberdade da arte. Muito bom, Douglas. Genial. Aí. Silvia. ¿Quién eres? Julia, tu nueva institutriz. Lamento no serte simpática, pero de todos modos me quedaré. Alguien tiene que cuidar de ti. Hugo me cuida. Y no necesito de nadie. Tal vez, pero tendrás que demostrármelo. Mientras tanto, vamos a casa. Tenemos mucho de qué hablar. Então vamos lá pra gente conseguir ir pros finalmente aqui. E você, Marcos, sua recomendação agora? Fica à vontade, manda ver. É a última, né? Fechando, tua recomendação. Sim, é de um filme chamado El Libro de Piedra, que ele é roteirizado, dirigido e etc. por um cara que é importante pro cinema do México de terror, que é o Carlos Henrique Taboada, que ele é um cara que, interessante, ele começou como roteirista, ele fez roteiros aí para cinema, não necessariamente do gênero do terror, né, e ele também era um cara que, o México sempre teve uma TV, assim, muito popular, enfim, e se produziam dramas, teledramaturgia, e o Taboada fez muito roteiro para televisão, de séries e tudo. Ele era um roteirista muito habilidoso, mas ele era um cara que ele tinha muita vontade de também trabalhar e atuar no cinema, né? É mais um cara que ele foi fazendo outras coisas da vida, embora dentro do audiovisual, mas sempre mirando o grande sonho dele, que era dirigir filmes, e filmes do gênero terror e suspense, principalmente, que era
E uma característica desse cara interessante, ele tem muita influência dos filmes de terror gótico, dos filmes de terror clássico. Ele dirigiu várias histórias de fantasmas e ele tem são filmes muito discretos, com um terror muito sugerido, filmes de atmosfera, filmes assim muito sofisticados, com uma narrativa sofisticada e é muito interessante. Eu não conheci o trabalho dele e eu fiquei assim encantado com por exemplo, esse filme, o Libro de Piedra. É um filme que vale a pena ser assistido como sessão dupla também. Quem assistiu ao filme Os Inocentes, eu sei que a Angélica, por exemplo, gosta muito desse filme. Nossa, muito, com certeza. Maravilhoso. Né? Esse filme do El Libro de Piedra tem uma semelhança bastante interessante com Os Inocentes, porque é a história de uma professora. Ela é chamada para ser preceptora de uma menina. A menina tem uns problemas de saúde, então ela não pode frequentar a escola, ou vai ficar fora da escola durante um tempo, e precisa de uma preceptora para cuidar da educação dela. E essa senhora, ela é contratada para ser a preceptora da menina. A menina é filha de um cara muito rico. Muito bem. Só que quando ela chega, o cara já previne ela e fala o seguinte: olha, tem uns poréns aqui em relação à minha filha. Ela, além de precisar do seu apoio como professora, ela precisa também de alguém que dê um apoio para ela psicológico, de atenção, porque ela tem uns problemas psicológicos. Aí a mulher já fala: e que problemas serão esses? Não, ela tem umas atitudes estranhas e ela tem fixação em um amigo imaginário. Até também essa questão de chamarem a professora é uma forma que eles imaginam que a presença de uma outra pessoa muito próxima a ela, com quem vai passar o dia com ela, vai desviar um pouco a atenção dessa menina desse tal amigo imaginário. Só que esse não é um amigo imaginário comum. É um menino que ela argumenta que é o amigo dela, que ela passa várias horas do dia e muitas vezes da noite na companhia desse tal amigo imaginário. Só que algumas pessoas também avistaram esse tal menino. Pensei que era meio Amityville, né? Aquele amigo que é um porco, porco, né? Sei lá. Coincidente, esse menino, esse amigo imaginário dela, na fazenda, na casa dessa menina, perto de uma casa que ela tem, que é uma casa no campo, muito bonita, maravilhosa, e tem um lago, e próximo a esse lago tem uma estátua de um menino lendo um livro. No meio do mato, né? No meio da floresta, sinistra. Essa é uma estátua que é da Idade Média, que teria sido comprada pelo antigo dono da casa. E a menina argumenta que o amiguinho imaginário dela, o Hugo, é justamente esse menino da estátua. Olha e aí, né, à medida que essa preceptora vai tentando educar a menina, ela percebe que a menina realmente tem um comportamento muito estranho, que a menina realmente tem uma fixação incrível nesse tal menino. Ela também tem a impressão de que de vez em quando ela avista esse tal menino em alguns momentos. E detalhe, quando essa menina tem algum desafeto, a pessoa coincidentemente morre ou sofre um acidente. Enfim, sim. Eu não vou contar mais, porque seria entregar muita coisa da trama. Mas, evidentemente, a gente começa a perceber que a trama, ela vai aos poucos tendo elementos de bruxaria, de maldições, de fantasmas, de mortos-vivos. A criança sinistra, né? Exatamente. Tem que ter nesses filmes. Magia negra. Aos poucos, assassinato. A trama, ela vai acumulando depois elementos de terror muito interessantes, só que tudo de uma maneira muito discreta, de uma maneira que está mais preocupada em criar um clima de suspense e de medo, e muito menos em ser explícito, em ser apelativo, etc e tal. É muito interessante. Fora isso, o filme tem atuações excelentes, ele é muito bem fotografado, muito bem conduzido, muito bem montado, tem um roteiro assim supimpa, assim, redondo, vale muito a pena conhecer. O bacana, Marcos, é que, né, ele foi baseado, né, na Outra Volta do Parafuso, né? Uhum. E assim, ele é inspirado, né? E tem essa questão, né? A criança sendo corrompida pelo mal, né? A floresta do mal, né? Essa coisa bem gótica mesmo, né?
a inocência sendo destruída, sendo corrompida, né? O Carlos Henrique Taboada, ele vai fazer um climão de terror, assim, de suspense, né? Justamente por causa da... você não tinha um orçamento muito grande, né? Esse filme, O Libro del Piedra, passou muito em reprise lá no México, né? É um dos mais famosos filmes de terror do México, até por causa... porque ele passava muito na televisão, ele reprisava muito, junto com outro filme do Taboada, né? O Hasta el Viento Tiene Medo, né? Das menininhas, um elemento meio Suspiria, né? De Casa Mal Assombrada, né? E essa questão de filme, vamos dizer, para TV, né? Você tem aquele corte, né? Como se fosse a entrada dos comerciais, né? Isso vai ter também no Santo contra a Arte Diabólica, porque o filme também é em 3 episódios. É por causa disso. Porque se você fizesse um filme para TV e não um filme de cinema, né? De película, né? Se você fizesse um filme assim, nessa lógica, você não tinha tanto problema com a censura do México, com a questão dos estúdios, o filme era mais barato, né? Sim. Os salários eram menores dos atores. Então tem sempre essa questão do orçamento aí também, né? Um filme de episódios, né? Você percebe também nesse filme do Taboada em que ele tem um pouco ele um pouco que tem esses valores também tradicionais, né? Essa coisa que os heróis ali são da classe média alta, enfim, essa coisa da família, da aristocracia, da família, dos bons costumes, dos valores tradicionais ali, e essa coisa do medo, né? Essa coisa também da culpa e do medo católicos, né? Esse medo das bruxas, do demônio, de elementos de magia de culturas estrangeiras, né? Então você percebe ali um conservadorismo e um tradicionalismo ali subjacentes à história do filme. Mesmo assim, não deixa de ser muito interessante, né? Ah, sim. Né? E o Taboada, né? Mais uma vez puxando para o lado trash, né? Orlac, o Inferno de Frankenstein, filme do Taboada também, né, onde ele faz um monstro de Frankenstein que busca sangue de gente, o sangue dos vivos para se alimentar, né? Taboada também tem um pezinho no trash, não se enganem. Sim. Tá, e é um diretor que eu também não conheço absolutamente nada, vou ter que ir atrás também desses filmes do Taboada, com certeza. O filme mais famoso dele é 5x5, 25. Do Taboada. Muito bem! A piada do tio. Vámonos. Excelente! Pendejo! Mi cérebro explodir em guacamoles para todos os lados, com tua jocosidade assombrosa. Muito bom, eu vou ter que ir também a recomendação pra mim, que eu vou ver se eu consigo descolar pra poder assistir, né? Mas tu falou que tu assistiu no YouTube, é isso? Tem completo no YouTube, com legendas em bueno espanhol, né? E ele tem várias postagens no YouTube, esse daí você acha fácil e tem vários arquivos. O que eu achei melhorzinho é um que tá em 5 partes, inclusive, que a imagem tá muito boa. E tem uma questão interessante, na página do YouTube, se você for clicar no Libro de Pedra, tem a Tia Alejandra, que também é um filme de bruxa. A bruxa quer ensinar, é uma espécie também de governanta, de professorinha, né, de vovó que vai lá, vai ajudar as criancinhas, só que na verdade é a bruxa do mal que quer ensinar a bruxaria satânica para as crianças, né? É meio Rebeca. Embaixo no YouTube, no link aí, aquele filme da Rebeca. Exatamente. La Tia Alejandra, também o filme aí americano de bruxaria do mal, né? Tá aí também. Tudo a ver. Muito bom, gente, muito bom. Legal. Todavía no puedo creerlo. Sin embargo, esa destrucción en la capilla fue hecha por alguien que odia cualquier manifestación religiosa. Para ese ser, la capilla fue un terrible antagonista. Cuando yo estudié en la Universidad de París, me fue probado una y otra vez que la posesión diabólica era mera tontería. Fue el resultado de los desvaríos de una mente insana.
Então posso partir aqui para minha última recomendação para a gente poder fechar o podcast? Podemos? Olha, eu vou falar de um filme aqui, a minha última recomendação, vou falar de um filme que eu tenho certeza que todos nós gostamos, né? Inclusive ele foi um dos motivadores para que o tema desse ano fosse México. Vai vendo, né? As nossas escolhas são super tendenciosas, viu, ouvintes? A gente fica escolhendo o tema por filmes, às vezes que a gente quer falar. Mas é legal, então vou trazer para vocês aqui, na minha recomendação, um filme que, olha só, do mesmo diretor que o Marcos mencionou anteriormente, que é o Juan López Moctezuma, que é o Alucarda, de 1977. Que é um filme maravilhoso, gente. Também inspirado na história do Sheridan Le Fanu, né? Que é o Carmilla, né? E é um filme, é um sexploitation também, né, o Douglas, né? Vai contar a história dessa menina que ela é amaldiçoada desde o começo, né? Inclusive ela é interpretada, os papéis da mãe e da própria Alucarda são interpretados pela mesma atriz, né? Que é a Tina Moreno, não é verdade? Espetacular. Ela tá dando show, ela arrebenta a boca do balão, a Tina Moreno, nesse filme, né? Espetacular. Pois é, então aí a mãe vai dar a menina pra um convento, vai ser criada num convento, vai ficar lá por 15 anos, né? Parece que essa é a idade dela que colocam lá no filme, né? E ela, então, nesse convento lá, no meio de muita paz, amor, só que não, né, e tal, né, sabe como é que é? Inclusive as freiras do filme, o pessoal acha que elas são meio retratadas que nem múmia, assim, então é uma coisa meio curiosa, inclusive, né, a questão de figurinos e tal. Aliás, eu acho Alucarda, gente, um filme lindo, sabe? Um filme, fotografia linda, iluminação linda, cenas lindas, né? Todas icônicas. Aquele né? convento, a quantidade de cruzes ali, né? A iconografia religiosa dentro da caverna, é uma coisa assim espetacular, né? A mistura do cenário com o clima, a iluminação, fotografia do filme, o caixão de sangue, né? Cara, é incrível. É incrível que o Moctezuma produziu nessa obra-prima, sinceramente, né? Nessa obra-prima. Eu concordo. O pessoal até compara a essas imagens tal do convento e tal com quadros do Bruegel, né? Por exemplo, de tão bonito que é, né? Pra vocês verem, né, e tal, né? São belas imagens mesmo, né? E então, aí a menina está lá, ela vai chegar uma outra menina no convento, né? Que ela vai fazer muita amizade, né? Com essa menina aí. Vai rolar uma espécie de paixão, né? É um filme que ele tem esse erotismo, né, e tal. Essa questão é lésbica, inclusive, né? E a Alucarda acaba criando, inclusive, uma fixação, né? Por essa jovem, né, e tal, né? Que vai ter uma questão aí que elas vão conhecer uns ciganos, não é isso, né? Os gitanos, né? Isso. E tal, né? Isso. E é depois disso daí que o bicho começa a pegar, né? Eu acho que... aliás, eu acho que o filme ele faz uma leitura, assim, curiosa, né? Como se fosse essa questão própria da culpa, religião e tal, sexualidade, sabe? E o filme tem umas paradas maravilhosas também, acho que não sei se vale muito a pena contar, inclusive para as pessoas poderem ter a chance de assistir, quem não assistiu, mas as pessoas falam que o filme, ele relaciona muito o filme com, por exemplo, filmes que a gente gosta muito, que é o The Devils, do Ken Russell, né? Exatamente. Né? O Exorcista, né? Então, também. É a questão do convento, né? O terror aí, o exploitation com as freiras, o non-exploitation, né? As imagens demoníacas, a gente o Marcos falou do La Mansión de la Locura, né? Tem essa questão da iconografia do Satanás como uma entidade aí com chifres, um bode, né? Aparece lá no Mansión de la Locura, aparece aqui no Alucarda. É uma questão aí também, essa iconografia religiosa, tabu, né? De assustar, de chocar as pessoas também, tipo no Ken Russell, né? Do Devils, né? Do Demônios, né? De Ludon, né? Mas também o Viagens Alucinantes, né? Você tem cenas aí de crucificação, sangue, sim, tortura, né? Tortura, o fogo, as chamas, né? Porque o elemento da Inquisição, né? Esse passado colonial sangrento, opressor, né, pelo qual o México passou, né, a destruição dos astecas,
né? Você tem o Alucarda traz esse elemento da Inquisição, da tortura, da violência, né? As instituições opressoras, né? No caso de comportamentos, né? Considerados não adequados, né? Então, sim, você tem aí a sociedade conservadora e aí você não pode ter lesbianismo, né? Os ciganos, eles que são livres porque estão no meio do mato, né? E estão livres para fazer orgias. Tem a cena incrível, né? De uma orgia no meio do mato nesse filme, que é um troço espetacular, é um elemento aí meio de rituais aí profanos, satânicos, pagãos. Ele junta muitos elementos, né? Até a questão zumbi também, de certa maneira, ela entra no filme, né? E tal. E tem talvez, esse filme tem uma das cenas mais sensacionais que eu acho que eu já vi, cara, também num filme de terror, cara. E tem aquela cena dela num caixão, né? Que o corpo dela tá num caixão cheio de sangue, né? E tal. Que é um momento até mais pro final do filme, onde ela vai atacar uma freira, né? E tal. Cara, mas é uma cena impressionante mesmo. Então eu acho o Moctezuma, ele é um diretor assim que as pessoas não comentam muito sobre o trabalho dele, mas o Alucard, eu acho ele um filme fundamental também pro terror dessa região, sabe? Eu até relacionaria ele também, de certa maneira, com o filme The Witch, sabe? O filme A Bruxa, né? Verdade. Né? Já que tem essa questão da culpa e tal, porque é interessante como eles colocam essa questão religiosa, né? A questão da liberdade cigana, a questão da culpa cristã, né? E tal, aqueles sentimentos e tal, que depois mais pra frente o Almodóvar vai brincar tanto lá com as freiras dele lá, né? E tal, com as freiras malucas que ele tem lá no... Maus hábitos. Então eu lembro muito também do Almodóvar mencionando as freiras lá no trabalho dele, né? Só que aí já é na Espanha. Mas o Alucard, ele é um filme sensacional, gente, que é um filme que vale muito a pena ter em casa para reassistir, né? Até porque tudo, figurinos e tal, é tudo muito interessante no filme. Né? O filme ele constrói realmente uma história aterradora, né? Sinistra, né? Tem um final... É um elemento... Porque nos anos 70, a gente tem aí o Exorcista, né? A gente vai ter também influência aí do Bebê de Rosemary, né? O Sacrifício. A gente vai ter vários filmes importantíssimos aí no período que tratam do paganismo, de comportamento desviante, né? A questão aí do demônio, né? Fanatismo religioso, né? Fanatismo religioso, né? O Devils do Ken Russell, como você bem falou, Angélica. Esse cigano, que é uma espécie de criatura pan, né? Ele é olha o pânico aí, olha o movimento pânico aí, né? A gente tem aí a criatura pan, né? Que é o Claudio Brook, né? Ele também vai estar no Cronos do Guilherme Del Toro também, né? Que a gente falou também do Cronos. Assim, é um filme imperdível, aquela parede de Jesus Cristo, assim, pela caverna, né? Como se fossem morcegos mesmo, né? É espetacular. Tem cenas espetaculares, é um filme obrigatório. Assistam. Eu enxergo alguma coisa de Kenneth Anger também. Kenneth Anger. Nossa, e a gente tem um podcast do Kenneth Anger, só que eu não tive tempo de editar ainda, né? Mas a gente tem, só pra constar. Espetacular. Alucarda, o Moctezuma, são tesouros mesmo pro cinema, né? Imperdível. Então é isso, gente. Chegamos aqui então no final do nosso podcast. Eu vou pedir uma consideração final aqui, onde a gente sempre faz aquela reflexão, né, sobre a importância da gente conhecer cinema do mundo todo, né, o que a gente vem fazendo aqui no nosso especial de Halloween. Então, começando aqui pelo nosso amigo Douglas. E aí, Douglas, considerações finais? Cara, o cinema mexicano é riquíssimo, né? Tem de crianças fantasmagóricas em pedra, né, a rituais pagãos do mal, a bruxas, a rituais satânicos, a hospícios e conventos insanos,
né? Serial killers endemoniados que fugiram da cadeira elétrica. O cinema mexicano tem o Dia dos Mortos, tem o massacre, o genocídio dos astecas, né? Na história do povo mexicano. Então é um cinema que mostra a questão política, é um cinema que mostra que o México está antenado e participando aí da cultura do terror de uma forma geral, né? Você tem desde influências da Universal, desde influências da Hammer, mas também influências de Hollywood, a cultura pop de quadrinhos, a questão dos heróis nacionais, o exorcismo dos problemas, né, mexicanos. Você tem, se fosse tão simples assim, né, como os super-heróis americanos pretendem, né, você dá um soco no vilão e soluciona todos os problemas, né? O El Santo tá aí, né, pra dar um soco lá no vampiro, pra dar um soco no monstro de Frankenstein, né? Então o cinema mexicano, ele é escapista, ele é pop, mas ele também é terrível, ele é assustador, ele é horrendo, ele mostra com movimento pânico aí como você desvirtua os tabus, como você mostra o outro lado da história, né? Você mostra aí os ciganos, você mostra comportamentos desviantes. Então o cinema é riquíssimo, vale a pena conhecer. E um abraço para todo mundo, do ouvinte. Adoro participar do Halloween, e Halloween com guacamole, no caso do México, Halloween com tacos, burritos e churros com sangue escorrendo para todo lado, né? Adorei gravar aqui. E para quem, né, quiser conhecer um pouquinho mais das coisas que eu costumo falar, né, sobre o cinema trash principalmente, vocês podem procurar o meu semi-defunto falecido blog, o Anti-Oblívio, né, que busca realmente, assim, elementos. Eu tenho uma resenha do Cronos lá no blog, né, do Guilherme Del Toro, quem quiser procurar, tá? Tem resenha do Ken Russell, quem quiser procurar também. Tem vários, tem cinema de tudo que é jeito underground lá. Quem quiser procurar, procure. O blog é Anti-Oblívio, tá semi-defunto, né? Mas talvez ele retorna no Dia de los Muertos, quem sabe, né? E também o podcast, né? Onde a gente fala do cinema podreiro, do cinema tosco, né? Do sexploitation, dos slasher, mas também do santo, né, das invasões de los marcianos, né, sim. E a gente fala com muito carinho lá no podcast dessa tosqueira toda, que faz parte da história do cinema, por que não? Né? Sim, nossa. E no mais, um abraço aí, Angélica, Marcos, pô, brigadão, mais um ano aí, a gente participando de um cinema diferente, né, de um cinema não clichê pro terror, né, isso é importante, né, a gente procurar o não clichê, né, procurar coisas diferentes, alternativas, claro, ao cinema. Um abraço aí. Maravilhoso, Douglas. Muito obrigada também. É um orgulho, sabe? Todo ano a gente junto, escolhendo um país, uma temática e falando sobre esse cinema, viu? Que continuemos por mais algum tempo, né? Vamos continuando enquanto dá. Sim! Muito bom. E você, Marcos, considerações finais, querido, para fechar? Uhum. O cinema mexicano, ele é um cinema de, em primeiro lugar, de grande qualidade, um cinema de muita personalidade, é um cinema de, assim, tem muita relação também com a nossa cultura, muita proximidade, que nós também somos latinos, né? Nós não somos de colonização espanhola, mas a nossa colonização portuguesa, também católica, enfim, traz muitas semelhanças, assim, muita proximidade. Então, até enquanto retrato de uma cultura, nós vamos achar muitas semelhanças e muitos espelhos com a nossa cultura aqui. Então, eu acho que, principalmente pra gente que é brasileiro, é muito interessante conhecer esse cinema, viu? De um povo assim, não é próximo da gente geograficamente, mas culturalmente tem uma proximidade, uma relação. Também temos essa questão de sermos colonizados culturalmente pelos Estados Unidos, então a gente percebe também, até no nosso cinema,
como a influência americana também é forte no nosso cinema, foi forte no cinema mexicano também. Então tem muita coisa pra gente descobrir e se ver também ali, né? Nesse cinema produzido no México, esse cinema tão bacana, tão interessante, não só o de terror também, os dramas, o cinema político. Ah, sim. E o cinema que tem uma coisa interessante que me chamou a atenção, onde o elemento do roteiro é muito forte. É uma escola de roteiro muito interessante. Então, também, por esse aspecto, também é um cinema muito interessante e curioso da gente assistir. E a gente vê hoje aí também esses talentos aí que migraram do México para o cinema americano e mundial, como eles, principalmente no início de carreira, eles davam muita importância a esse fundamento do roteiro, né? É muito legal. Ah, legal. Muito bom, Marcos. Concordo muito contigo. E olha, chegando ao final aqui, cara, eu concordo com todas as considerações aqui dos nossos amigos que gravaram conosco, né, e tal. E convido, cara, vá assistir mais filmes mexicanos, cara. É claro, tem cineastas novos aí, esses caras que já trabalharam no México, Guillermo del Toro, né, que a gente comentou. Mas tem tanta gente boa aí que tá apenas aguardando para ser conhecida por vocês. Então não deixe de procurar, gente. Tem blogs especializados, tem muita gente que trabalha informando especificamente sobre esse cinema, sabe? Eu achei isso muito legal, viu, Douglas? Quando você vai procurar cinema argentino, tem vários blogs especializados, gente resenhando, comentando o que tá saindo, né? Então, às vezes as coisas elas não são buscadas, né, procuradas, apenas porque não estão sendo faladas. E, na verdade, não apenas esse cinema continua sendo produzido com qualidade, tanto cinema de gênero aí que a gente falou, como outra espécie de cinema, dramas e tal. Então procurem, gente, não deixem de pesquisar e procurar. Claro, nós estamos todos aqui disponíveis também para que vocês perguntem, se quiserem ajuda para tentar assistir alguma coisa. A gente teve muitos problemas para localizar alguns clássicos desse cinema aí, tá bem difícil, mas a gente tá procurando em fóruns e tal, e estamos sempre fazendo aí a divulgação. Como a gente faz todo ano, né, gente? Com certeza. Sim. O cinema underground, né? O cinema de obscuro, o cinema de debaixo de la terra, né? O underground é assim que é em espanhol, né? É fundamental, a força criativa tá aí. A gente sempre bate nessa tecla porque é desse tipo de cinema diferente, que saem as pérolas mais maravilhosas, né, que merecem e precisam ser descobertas, né? Então pesquisem, procurem, né? É isso aí. Com certeza. Agradecendo a você, ouvinte, mais uma vez, né? Mais um ano. Olha só, a gente chegou no final da nossa maratona do mês do horror, cara. Se você olhar pra trás... Ai! Caraca, tem um monte de podcast, tem vários. A gente fez especiais sobre Peter Cushing, Barbara Steele, Vincent Price, Ingrid Pitt. Falamos sobre a Ghost Story, a Sentinela dos Malditos, antologias junto lá com o Pensador Louco. Falamos sobre Necronomicon. A gente gravou vários podcasts aqui. A gente fez um mês realmente recheando, né? Para que o pessoal possa ter muito mais material, para que possa curtir mais da nossa opinião referente ao gênero, né? Esse ano eu fui um pouco mais ambiciosa do que eu sou normalmente, né? Mas valeu muito a pena chegar aqui no final, aqui no nosso especial, onde a gente fecha com chave de ouro, né? Falando de filmes tão excelentes, importantes, né? Interessantes para vocês conhecerem. E olha, você sabe, né? Você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho também, você quer visitar o nosso blog, não deixe de visitar o blog, viu? Isso é importante, a gente está sempre publicando. Nosso blog está lá no endereço masmorracine.wordpress.com. Nossa página do Facebook, tá? Nós também publicamos muita coisinha legal lá. É facebook.com/cinemasmorra. Nosso Twitter é @masmorra_cast. E estamos, claro, sempre disponíveis no nosso e-mail, tá? Então você pode mandar o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão por lá. contato.cinemasmorra@gmail.com. E a padrinha, gente, tá? Para que a gente possa continuar fazendo esse material diferente, tá? Onde muita coisa você vai encontrar somente no nosso blog, tá? Não deixe de nos apadrinhar. Clique no link do padrinho aí e apoie a gente. É isso, gente. Chegando ao final, dá um beijo, dá tchau e... Arriba! Arriba! Caramba, muchachos! Sim, stay muy bien. E... Peraí, é você, Satanás? É você que tá aí atrás, Satanás? Ah, meu Deus, Deus meu! Meu sombrero de ouro!
Então você é esse homem aí apresentando, tá certo? Eu? É, claro, nós dois somos oponentes, né? E tal, né? Ah, quem? Você e o Douglas? Você é o apresentador do Telecat e a gente vai ficar se xingando, eu e a Angélica. Aí você podia, Marco, tipo assim, Angélica, 35 lutas, 75 quilos. Destruiu não sei quantas mulheres com as próprias mãos, estrangulou não sei quantas, né? Certo. E aí o outro lá, eu, né? Costuma arremessar, eu vou ser o Barão Drácula, né? Então, certo. Aí costuma chupar o sangue das vítimas, jogou as pessoas pra fora do ringue, Eu quero ver o Marcos conseguir falar isso com sotaque, vai ser engraçado, né, Marcos? Tenta aí, que se ficar ruim, pelo menos o pessoal acha bom, né? Tem isso, né? Sim. Em lo canto derecho, el Barón Drácula. Aê, já chupou mais de 500 personas. Até la muerte. Eu ia falar que eu sou Conchita Guadalupe Esperança Pandemônio Blanco de Navidad. Puta que eu pariu, escreve isso daí. Tá no chat aí. Conchita Guadalupe e em el canto esquerdo, Conchita Guadalupe Esperanza Pandemonium Blanca de Navidad. Isso. Ha matado mais mulheres e arrancado mais ojos do que os partes de su nombre. Cara, isso vai ficar muito... Aí eu respondo qualquer merda e tal. Pode ser, então. Ai. Vamos lá, Marcos, vamos lá. Já tá gravando aqui. Tumba, tumba, tumba,